Nenhuma paixão rouba os poderes de ação e raciocínio da mente com tanta eficácia quanto o medo. Edmund Burke, 1756. Começamos com essa reflexão. O livro de hoje é A Organização Sem Medo, The Fearless Organization, de Amy Edmondson, da Harvard Business School, publicado em 2019, chegou para nós em português em 2020. Esse livro, ele vai dar um caldo aqui, tá, gente? Porque ele não coube em uma única revisão. Eu revisei esse livro aqui em 3 momentos, da mesma forma como o livro é organizado. O livro tem 3 partes e eu revisei em 3 grandes momentos. Cada parte tem alguns capítulos, algumas têm mais, outras menos, mas enfim, o ponto aqui é que esse livro serão 3 episódios. Então a intenção aqui é realmente de contribuir. Então, acredito que eu não tô fazendo um curso aqui, mas os 3 episódios juntos vão ser um mini curso sobre segurança psicológica baseado aqui na obra Organização Sem Medo. Farei alguns comentários, obviamente, irei tecer alguns insights sobre isso, e espero que seja de grande valor para esse momento onde nós estamos numa revolução, uma revolução da forma como a gente trabalha, da forma como a gente encara o trabalho. No momento no Brasil com NR1 nova falando, incluindo de forma explícita os riscos psicossociais, envolvendo o cuidado da saúde mental de uma forma integral, holística. eh, Acredito que é é de muito valor a gente falar mais sobre esse tema embasado, qualificar o debate. Então acredito que pode ser importante a gente falar mais sobre isso de forma embasada. Pontos que eu quero deixar em destaque aqui nesse começo. Ah, eu primeiro episódio vai ser sobre os capítulos 1 e 2. O segundo episódio ele vai trazer cases, e o terceiro episódio ele vai falar sobre como nós construímos uma cultura de segurança psicológica. Espero que você aproveite essa experiência e, obviamente, sempre reforçando, se você gostou desse conteúdo, se você acredita que isso tem valor e que isso é importante pra você e que pode ser importante pra outras pessoas, você curta o vídeo, assim o YouTube vai indicar esse vídeo pra mais pessoas. Além disso, você pode se inscrever no canal, e se você estiver assistindo pelo Spotify ou ouvindo pelo Spotify, que você dê avaliação de 5 estrelas e comente o que você está achando dessa experiência que você está tendo aqui, certo? Partiu então a revisão do livro aqui, A Organização Sem Medo, de Amy Edmondson. Valendo! Vamos lá então. Aqui vou espelhar a minha tela, você acompanha o meu markdown aqui, que vai ser o nosso guia para nossa conversa, tá? Bom, já comentei sobre a estrutura do livro, então esse início aqui vai ser sobre a a primeira parte aqui dos capítulos 1 e 2. E vocês vão ver que tem bastante espaço para a gente falar aqui sobre esse tema e como ele vai ser atual, coerente com o que nós estamos vivendo. Eh, o livro, para ficar mais fácil de explicar ele, eu quero começar contando uma história que é contada no livro, tá? Que é como a autora, até vou trocar de tela aqui, é como a autora descobriu sobre a tal segurança psicológica, na verdade, como ela conta que ela descobriu. Ela estava fazendo seu trabalho de mestrado e ela queria identificar padrões comportamentais que ajudassem a entender o que equipes têm que cometem menos erros médicos. Então ela estava interessada em entender quais são as características de um grupo que promovem menos erros médicos. É uma proposta adequada, louvável, interessante. E ela descobriu que tem um grupo de equipes que tem qualidades positivas maiores
e um outro grupo que tem qualidades negativas. Alguns grupos tinham maior respeito, outros grupos tinham maior coesão, outros grupos tinham maior colaboração e os outros grupos tinham o oposto disso tudo que eu tô falando. Quando ela cruzou esses dados depois de 6 meses com o volume de erros médicos reportados, ela entrou em parafuso, porque ela encontrou a equipe com essas características de maior respeito, de maior colaboração, sendo equipes com maior número de erros do que as equipes que não tinham isso. E aí eu acho que você vai concordar comigo que não faz sentido a primeira vez que a gente olha isso. Como assim? E aí ela chamou um pesquisador às cegas, que não sabia o que estava sendo pesquisado para investigar o hospital, enfim. Tem muita história por trás, mas em resumo eles descobriram que as equipes que tinham maior colaboração, que tinham maior respeito, que tinham maiores características que a gente pode considerar positivas em relação a times, não eram realmente as que erravam mais. Elas eram as que reportavam mais erros. Como elas reportavam mais erros, no relatório final, aparecia que elas tinham um número maior. Mas, na verdade, o número maior de erros estava nas equipes que tinham menos colaboração, menos respeito, menos comunicação. Isso nos mostra o quantas vezes os resultados que a gente está analisando são maquiados por um aspecto comportamental que é invisível, mas que está presente no dia a dia. A gente chama isso hoje de segurança psicológica, que é a crença que o ambiente é seguro para que a gente possa correr riscos interpessoais, como, por exemplo, reportar um erro. Então, sempre quando eu vou explicar o que é segurança psicológica para um grupo, para umas pessoas, eu sempre começo por essa história. Primeiro, porque ela é muito autoexplicativa. Você entende de cara que algumas equipes elas erram muito, mas elas escondem os seus erros e podem até estar recebendo prêmios e reconhecimentos de equipes que não erram, mas elas na verdade estão escondendo a verdade e os erros estão acontecendo, os erros não estão deixando de acontecer. Os erros médicos ali que envolvem muitos desfechos negativos, eles estão seguindo acontecendo e obviamente você está fazendo a sua análise, a sua comparação com a sua realidade, com o seu mercado de vendas, com a sua, enfim, com a sua indústria. E esse exemplo também ajuda as pessoas a entenderem porque ele é uma história. E as histórias são muito poderosas quando elas têm esse tipo de lição, quando elas trazem esse turning point, com esse plot twist que ajuda as pessoas a entenderem algo que não seria simplesmente entendido se eu chegasse para você e falasse: "Ah, tinha uma equipe que reportava mais erros e a outra equipe que reportava tinha mais erros, mas não reportava". O impacto que isso gera nas pessoas é menor e, consecutivamente, você tem menos adesão à ideia que você está vendendo. Então eu sempre recomendo usar as histórias para que a gente leve esse conhecimento adiante. Esse é o primeiro ponto, tá? E aí aqui a gente já tem o ponto de partida, que a pesquisadora chamada Amy Edmondson, ela faz esse trabalho de mestrado, ela descobre esse termo que não era algo que ela estava pesquisando inicialmente, ela chama isso de pesquisa acidental, de descoberta acidental. Inclusive, ao longo da narrativa dela, ela conta que ela se sentiu frustrada, porque ela pensou: "Caramba, meu trabalho deu errado. Eu falhei miseravelmente aqui", porque ela tinha encontrado, vamos dizer, erros onde a gente tinha a expectativa de ter acertos. E aí só depois que ela conseguiu entender o que estava acontecendo nos hospitais, naquelas grupos organizacionais, que nesse caso eram hospitais, e conseguiu buscar posteriormente uma descoberta, um desfecho que levou a conduzir os seus próximos anos de pesquisa. Então, ao longo dos anos, Amy Edmondson estudou a segurança psicológica, e essa pesquisa é lá de 1990, quase 30 anos hoje. E esse termo
né, ao longo depois de tantos anos estudando, em 2019 ela publica essa obra, que acaba sendo o primeiro grande marco onde esse assunto começa a ser falado, ele começa a ganhar escala. E hoje, falar de segurança psicológica está virando banalidade. É quase como autorresponsabilidade, accountability, performance, tá quase virando uma palavra commodity no discurso, mas que não está sendo aplicada. Muitas pessoas defendem a segurança psicológica, mas depois que são expostas ao conteúdo que eu vou te explicar aqui, elas descobrem que não estão criando ambiente de segurança psicológica ou que entenderam errado. Então, fica comigo, porque vai valer a pena você assistir esses 3 episódios até o final. Assiste esse, obviamente, e se você julgar que teve valor, eu acredito que sim, você vai assistir os outros 2 e você vai tirar muito bom proveito do estudo dessa obra. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, toda essa parada. E se você já leu o livro, pô, me diz aqui, qual foi a parte que mais te chamou a atenção? O que que você entende que a segurança psicológica hoje, principalmente do contexto brasileiro aqui que a gente está falando, onde mais estamos errando? Ou onde estamos tendo acertos? Quero saber a sua opinião. Vai ser muito importante aqui. Então agora sim, eu vou pegar o meu Markdown em Obsidian aqui para trazer para nossa eh, para nossa revisão. A gente começa aqui com alguns insights, por exemplo, a segurança psicológica, ela carrega um peso invisível aqui, tá. E o que nós temos, de fato, é um elemento praticamente condicionante, é muito forte dizer isso, mas é praticamente condicionante ao bem-estar das pessoas no trabalho. A segurança no trabalho, ela serve como um alicerce para que todas as outras práticas de gestão que promovam tanto performance quanto bem-estar possam ser desenvolvidas. Então é o elemento que se tu tirar, tira boas chances, boas probabilidades das pessoas serem felizes no trabalho. Por isso que quando a gente fala de ciência da felicidade aplicado ao contexto do trabalho, é praticamente uma heresia você não falar de segurança psicológica. É praticamente uma heresia, na minha visão, você falar de modelo PERMA e você não colocar a segurança psicológica em detalhes, em minúcias no dia a dia. Porque na minha visão você até vai falar de segurança psicológica de forma indireta ali, mas você tá cometendo uma falha, porque você não tá conseguindo contemplar ou dando importância para talvez o alicerce onde você vai sustentar todo o resto. Então fica aqui minha provocação inicial. A questão da revolução industrial em relação a por que a segurança psicológica é tão importante, é muito simples de explicar. Nós temos hoje nós tínhamos uma mão de obra que era literalmente mão de obra. As pessoas usavam as mãos para trabalhar, usavam os braços para trabalhar. Hoje em dia, muitas pessoas vão para o trabalho e elas usam o cérebro, usam a cabeça, usam a mente, usam a capacidade de raciocínio, de criatividade, de inovação, de relação para resolver problemas. E numa época onde o trabalho físico era a principal mão de obra, até podia funcionar uma ameaça. Ei, se você não cumprir o seu trabalho, se você não apertar tantos parafusos, você vai ser demitido. Você vai receber uma advertência, você vai receber uma punição, vai ganhar menos salário no final do mês. Sentido entre aspas aqui, tá, gente? Porque eu aumentaria a performance, a pessoa fica com medo e ela aperta mais parafusos. E obviamente aqui a gente tem o incrível filme aqui de Charlie Chaplin, né, que fala sobre, né, a provocação da revolução industrial. Mas você aperta a pessoa, você questiona, você provoca, você coloca o medo no ambiente e a pessoa age.
Porque eu só tenho que apertar mais parafuso, eu não preciso pensar: deixa eu ver aqui uma forma melhor de pensar o parafuso, deixa eu me relacionar com a pessoa, com o setor tal, que tem o ego alimentado, que tá, enfim, inflado". Você não tem isso, você só tá apertando parafuso, entende? Repetição. Nesse momento, em algum momento, o medo podia até funcionar, mesmo que seja antiético, acredito que todo mundo aqui concorda nisso, mas mesmo que seja antiético, funcionava em relação a resultado. Quando a gente vai para o nosso momento atual, nós não temos mais o mesmo cenário. Nós temos um cenário onde a pessoa precisa pensar, criar, inovar, saber usar a IA de uma forma adequada para conseguir lidar com os desafios no trabalho. Significa que a pessoa, quando você pressiona ela, quando você coloca o medo no ambiente, a pessoa esconde seu erro, igual aquelas equipes que eu citei anteriormente. Quando você coloca o medo no ambiente, as pessoas não colaboram, as pessoas não dão ideias, as pessoas se fecham, ficam em silêncio. Um perfeito diagnóstico de um ambiente que não tem essa segurança psicológica é o silêncio. Um lugar onde todo mundo concorda com todo mundo. Porque é impossível as pessoas concordarem com tudo. E segundo, porque as pessoas têm medo de se posicionarem. Então esse é o primeiro grande destaque aqui do porquê a segurança psicológica, lá em 2019 já fazia sentido, e hoje segue fazendo. Porque o trabalho, muitas vezes, ele é mental, não é um trabalho de repetição. E muitas vezes, como a gente vai ver aqui, quando o medo entra na sala, e é por isso que o nome do livro é A Organização Sem Medo, as pessoas tendem a serem menos criativas e não ter um desempenho mais adequado. Vou trazer dados aqui para vocês ao longo da nossa conversa. E aí, vão ter alguns mitos aqui que a gente vai quebrar, tá? Então vamos seguir aqui o Markdown para a gente ter a nossa linha de raciocínio, já que eu fiz essa grande introdução agora aqui. O medo, ele rouba os poderes de raciocínio da mente. Ele trouxe aqui da autora atrás de Edmund Burke, lá de 1757, e a gente conecta isso com: se eu preciso pensar para resolver um problema, quando eu entrego medo junto com essa necessidade, a pessoa pensa pior. Não é que ela não vai pensar, mas ela não pensa com a sua melhor condição para pensar. Significa que ela não vai chegar na melhor, provavelmente, melhor decisão, melhor conclusão e, obviamente, não é o melhor resultado possível. A gente vai falar diversas coisas aqui, mas já para adiantar, o medo, na maioria das vezes, ele gera movimento. Se a gente olhar a teoria da savana, a pessoa tá na selva, vê um tigre, aí tem toda aquela parada lá de inteligência emocional, a gente já revisou isso em outros livros aqui. Tem o livro do Daniel Goleman que a gente revisou aqui no podcast também. Quando a gente olha para tudo isso da teoria da savana, a gente tem o quê? Recursos fisiológicos que são recrutados pelo nosso cérebro para lidar com uma possível luta ou fuga, para lidar com uma ameaça que tá na nossa frente. Ou seja, nós não somos criativos quando tem um tigre na nossa frente. O melhor exemplo que eu conheço para explicar inteligência emocional, gestão emocional e aqui no caso o medo dentro desse elemento é: você tá andando na selva, tem um tigre na tua frente e o tigre começa a correr na tua direção. Você não consegue calcular a raiz quadrada de nenhum número nessa hora. Você não consegue pensar em quais são as suas forças e quais são as suas oportunidades nessa hora. Porque você está dedicado a sobreviver. Os seus recursos fisiológicos, queira você desejando isso ou não, estão destinados a tirar o sangue da pele, tirar o sangue do estômago, colocar ele nos braços e pernas para uma possível luta ou fuga, para que esse sangue saia rápido desses locais, o seu coração ele precisa bater mais rápido, vai liberar também uma noradrenalina ali, que deve gerar uma força para uma possível luta ou fuga, e isso foi muito útil lá atrás quando a gente estava fugindo de um tigre, mas hoje,
quando a gente vai responder um e-mail ou quando alguém diz algo pra nós, numa reunião que não é agradável, enfim, ou nos humilha em um ambiente, uma pessoa de autoridade, isso não me ajuda a resolver melhor, a pensar melhor na solução do problema. Isso me leva a movimento. O medo leva ao movimento, mas o medo não leva ao melhor movimento. E esse é o ponto chave aqui. Porque eu tenho certeza que tem algum gestor aqui pensando: "Pô, Márcio", principalmente área de vendas. "Pô, Márcio, mas eu trabalho lá em vendas e tinha um vendedor uma vez que eu cheguei pra ele e disse: 'Se você não bater a meta, eu vou te demitir'. E dali pra diante o cara bateu a meta. Eu ameacei ele, eu coloquei medo e funcionou". Beleza, mas e como é que foi a qualidade dessa venda? Porque o medo, ele coloca a pessoa em movimento. Ou você faz ou vou te demitir. Ou você faz ou vai ter um desfecho negativo. E quando isso acontece, a pessoa se mexe, mas ela não se mexe de forma inteligente. Ela se movimentou ou ela se engajou? Esse é um dos pontos essenciais de entender por que eu quero segurança psicológica no meu ambiente de trabalho, porque eu quero boas decisões. Convenhamos. Essa outra revolução que está junto agora conosco, que é a revolução de IA, cada vez mais potente, onde antigas startups, o que seriam startups 10 anos atrás, hoje são plugins da IA. A gente precisa de pessoas, nossas empresas, nossas organizações, aptas, inteligentes, na sua melhor condição para conseguir entender qual é a melhor decisão. E não pessoas desesperadas, fazendo algo, mas não fazendo algo inteligente. Então, o medo, ele vai levar ao movimento, mas o medo não leva ao melhor movimento. E isso a gente precisa entender. E esse é o ponto aqui, né, cara, eu posso ter pessoas, extremamente bem instruídas, que não vão contribuir. Por quê? Porque na última vez que uma pessoa contribuiu, simplesmente ela foi humilhada, ela foi motivo de chacota, motivo de piada. "Caramba, que péssima ideia, hein? Essa ideia é tão ruim quanto a tua cara". É, já escutei isso. Não foi pra mim, mas eu estava lá. Escutei. E a minha vontade naquele momento era, pô, caramba, até intervir, mas a pessoa que estava fazendo isso era decisora se eu continuava ou não na empresa. E aí? Eu não tinha outra oportunidade na hora. A segurança psicológica naquele momento me fez eu me calar. E depois de conversar com aquela pessoa que recebeu essa ofensa, e aí obviamente procurei um outro lugar pra trabalhar depois. Mas naquele momento não tinha isso. Não tinha essa oportunidade pra ser tão corajoso assim naquele momento e fazer uma afronta pra aquela pessoa, bater de frente com ela. Então, a segurança psicológica, a gente vai ver aqui depois, principalmente no episódio 2, ela as emoções, elas moldam demais a nossa decisão, inclusive de forma inconsciente. A autoridade tem um poder sobre nós que a gente não imagina. Essa frase do Edmund Burke, que é sobre a a frase de: "Nenhuma paixão rouba os poderes de ação da mente com tanta eficácia quanto o medo", eu uso até hoje, quando eu vou explicar sobre segurança psicológica, até sobre gestão emocional, eu uso até hoje, tão boa e poderosa que é essa frase. Enfim, né, faz todo sentido a gente acredito que o ponto chave aqui dessa introdução é o deslocamento histórico do trabalho manual para o trabalho mental. No trabalho manual, por mais que fosse errado, sempre foi errado, eu ameaçar as pessoas de elas serem demitidas caso não façam aquilo, né, enfim, ou colocar o medo, ou se você não é nem ser demitido, às vezes a sanção punitiva é até pior muitas vezes que a demissão, porque cara, se você não fizer isso eu vou te colocar lá naquela sala naquele outro setor que é péssimo, né, envolve outras questões até de organização social dentro daquela organização que são cruéis. Então, vai muito além a possibilidade de punição e sanção punitiva
do que simplesmente faz isso ou eu te demito, né. Então, faz todo sentido que a gente melhore as condições para a mente trabalhar, e a mente não trabalha bem com medo. A mente não trabalha bem com medo, tá. Pontos importantes, tá. A segurança psicológica, ela não é um aspecto de personalidade nem de gentileza, tá. Ela é uma característica do grupo. É a crença de que um ambiente é seguro para correr riscos interpessoais, tá. A segurança psicológica, ela é basicamente moldada pelos líderes, tá, pelos gestores, né, já que a liderança não é cargo. A liderança é um fenômeno que acontece social. Eu posso ter líderes que não são gestores, por exemplo, mas aí não é outro caso de conversa, é outro momento. Então, eu já expliquei aqui para o caso, né, dos erros de hospital que ela fala, mas tem um outro caso que eu gosto de explicar aqui, uma outra história que ela é muito autoexplicativa. É o caso de uma enfermeira, que no livro é tratada como Cristina, e estavam nascendo gêmeos prematuros, de 27 semanas. É muito cedo, tá? Se não entende de gestação, tá tudo bem, mas é muito cedo um bebê nascer com 27 semanas. É um período crítico, porque o pulmão não tá totalmente formado. Mas existe um procedimento, que é uma injeção chamada surfactante profilático, onde você coloca essa injeção no bebê e o pulmão acelera o seu desenvolvimento, e assim tem muito maior chance de sobrevivência daquelas crianças, daqueles bebês recém-nascidos. E a enfermeira estava presenciando um parto desses, e o médico que estava responsável por conduzir toda a operação, ele não prescreve o tal do surfactante profilático. E ela pensa: "Vou falar", só que ela não fala. Ela se lembra que algumas semanas atrás, uma outra colega dela, quando foi falar com esse médico, dizendo algo pra ele que ele podia talvez estar errado ou lembrando ele de algum tipo de procedimento, o médico foi extremamente estúpido com aquela colega dela. E aí ela se lembra: "Vou falar", e não fala. Perceba que a Cristina aqui da história, ela não tinha sofrido diretamente o que eu vou chamar aqui de ataque de estupidez daquele médico naquele momento. Mas ecoou na sua conduta, porque ela não sugeriu, ela ficou em silêncio. Eu brinco que essa história podia ser nome de filme. O Silêncio de Cristina. Parece nome de filme, mas está em cartaz no mundo corporativo. Aqui, só para adiantar, os gêmeos sobreviveram, tá? Mas ela ficou em silêncio e hum, e era um caso de vida ou morte. Imagina você mãe, você pai de um bebê de 27 semanas, tudo que você mais quer é que, caramba, contribuam. E ela queria contribuir, ela tinha algo para contribuir, mas a falta de segurança psicológica baseada no medo de ser repreendida, fez ela ficar em silêncio. Vamos relembrar o que é segurança psicológica? Segurança psicológica é a crença de que o ambiente é seguro para correr riscos interpessoais. O ambiente que ela estava ali era seguro? Não era. Porque o risco interpessoal ali, ela sofreu uma repreensão. E por mais que na estrutura hospitalar o chefe do enfermeiro não é o médico, é o supervisor, o setor ali de enfermagem, no hospital existe uma hierarquia invisível onde o médico pode dizer: "Eu não quero mais ser atendido pela Cristina". E aí a Cristina vai conseguir continuar trabalhando ali? Então, mesmo quando as hierarquias não estão diretas, mas impactam e têm poder de autoridade, elas influenciam a percepção de segurança psicológica. E nesse caso, a Cristina não tinha essa percepção. E ela ficou em silêncio. Mesmo sabendo que talvez os bebês poderiam morrer. Ela se cala. Aí eu pergunto pra você como gestor ao longo da sua história, você já foi
um pouco como esse médico, você já foi Cristina, querendo contribuir e ficou em silêncio? Os dados que a autora traz aqui num estudo mostram que 85% das pessoas já tiveram uma contribuição que julgaram interessante e ficaram em silêncio. Imagina, de cada 100 pessoas, 85 já pensaram o seguinte: "Eu tenho algo pra falar, mas eu não vou falar porque tá louco. Não quero tomar de graça, não quero ser humilhado de graça, não quero ter qualquer tipo de sanção punitiva, porque quando eu me exponho, eu não tenho coisa boa. Quando eu me exponho, eu tenho desfecho negativo". Historicamente, a autora faz um contexto, dizendo que ela não é a descobridora, vamos assim dizer, da segurança psicológica. Edgar Schein, referência em cultura organizacional, e Warren Bennis, lá em 1965 já discutiam sobre essa necessidade de uma segurança psicológica para lidar com a incerteza e a ansiedade diante das mudanças. William Kahn também fala, né, que a segurança psicológica é importante para fomentar engajamento. E aí, em linhas gerais aqui, eu gosto disso aqui, até trouxe em ipsis literis aqui, que é: a neurociência tem demonstrado amplamente que o medo inibe o aprendizado e inibe a cooperação. Nesse ambiente de trabalho que a gente está vivendo, faz sentido a gente ter aprendizado? Total. Imagina alguém hoje que não usa IA ainda. Se é você, cara, resolve isso pra ontem. Não tem mais como alguém trabalhar hoje, 2026, sem a IA do lado. Não tem. É é como, né, as pessoas que estão rejeitando a IA, é como se elas estivessem rejeitando a internet. Não vou mais trabalhar sem internet. Não, eu trabalho com carta, eu trabalho com telefone, eu ligo e só telefone fixo. Hoje é ridículo você ouvir isso. Da mesma forma, é ridículo hoje você negar o seu você negar que a IA faz parte. É uma nova revolução. Provavelmente a maior de todas, desde que a gente teve a internet sendo inclusa no nosso dia a dia. Enfim, ela traz alguns exemplos aqui, mas em linhas gerais, sendo muito pragmático, porque eu já falei sobre isso, a amígdala cerebral, e não é só a amígdala, mas enfim, o sistema envolvido no medo, ele vai consumir recursos fisiológicos que vai desviar atenção e recursos que são responsáveis por memória, que são responsáveis por processamento e por pensamento analítico. É a velha história. Quanto é a raiz quadrada de, sei lá, 1.240.000? Responde aí enquanto você tá fugindo de um tigre. Não consegue. Pensa aí em 3 soluções inovadoras pra gente resolver o problema da fome mundial. Faz isso enquanto tu tá correndo do tigre. Ninguém tem boas ideias fugindo de um dinossauro, né. Ninguém tem boas ideias enquanto foge de uma ameaça. Você tá tentando não ser a comida, né, você tá tentando que o tigre que tá te perseguindo não fique com fome. Aliás, fique com fome, né, é o contrário. E aí ela cita o famoso projeto Aristóteles, que é muito importante para esse contexto, porque o Google, ele conduziu uma pesquisa, e a Julia Rosovsky foi quem conduziu essa pesquisa, tentando entender, dentro da sua organização, por que algumas equipes eram melhores que outras. O que tinha nas boas equipes, que não tinha nas equipes que não eram tão produtivas, que tinham melhor desempenho, melhor performance. A pesquisa foi feita, foi conduzida, enfim, e eles encontraram 5 características. E é uma pesquisa extensa, tá? As características eram: as pessoas precisam de objetivos claros, as pessoas precisam de colegas confiáveis, as pessoas precisam perceber que seu trabalho individualmente é relevante, elas precisam ter uma crença de que o seu trabalho tem algum impacto, né, que eu faço o que eu estou com não é só fazer parte de algo grande, é o que eu estou fazendo ajuda esse algo grande a acontecer. São 2 coisas diferentes, né. E a segurança psicológica.
Só que a segurança psicológica, ela acabou sendo, mais uma vez eu repito aqui, o mais importante de todos, o alicerce das outras forças. Perdão, dos outros elementos das equipes de alta performance. E um dos melhores pontos aqui, acabei não colocando aqui, não tá aqui, mas um dos pontos mais relevantes para mim é uma frase da Julia Rosovsky que diz o seguinte: mesmo as pessoas, mesmo os profissionais mais inteligentes, de maior capacidade para contribuir, essas pessoas só tinham alto desempenho quando estavam em um ambiente seguro. Não entendi, Márcio. Não adianta você contratar as melhores pessoas se você não dá espaço para essas melhores pessoas entregarem o que elas têm de bom. Você não vai conseguir tirar o melhor das pessoas sem um ambiente de segurança psicológica. As pessoas vão andar travadas, elas vão andar com o carro com o freio de mão puxado. Você só consegue que as pessoas contribuam quando, de fato, você cria um ambiente para que a contribuição aconteça. E esse ambiente é um ambiente de segurança psicológica. Esclarecimentos importantes aqui. O que não é segurança psicológica? Segurança psicológica não é sinônimo de gentileza, tá? Só fazer um ajuste aqui. Segurança psicológica não é. Mais um aqui. Ah, não vai dar. Segurança psicológica não é gentileza. Tem muito mais a ver com franqueza, mas não é franqueza, tá? Ela não elimina o debate, ela promove o atrito intelectual e não o atrito pessoal, tá? São conflitos que a gente chama de produtivos. Diversos outros episódios aqui que a gente gravou, já falamos bastante sobre isso. Não é um traço de personalidade, então, as pessoas têm que ser extrovertidas, elas têm que ter coragem para se expor. Não, a segurança psicológica não tem a ver com coragem. Eu posso talvez ter pessoas muito corajosas que vão enfrentar, ambientes sem segurança psicológica, só que é provável que ao longo da vivência dessa pessoa, ou ela vai ser excluída do grupo, ou ela vai ter tanta sensação punitiva que vai condicionar o seu comportamento a ficar em silêncio. Não é uma palavra para confiança, a confiança ela é pessoal. Então eu confio em você, você confia em mim. Ela é pessoal, tá? A segurança psicológica, ela é uma experiência de grupo e ela pode mudar. Hoje a gente tem segurança psicológica, amanhã pode acontecer um evento, eu dou uma ideia pra você e você fala: "Pô, mas que ideia péssima, hein? Tu é muito ruim em dar ideia. Você atacou meu indivíduo, você talvez possa ter me sentido humilhado e da próxima vez eu não te dou uma ideia". Então, é sempre aí a gente vai entrar nas estratégias, vai ficar mais pra frente, mas se alguma ideia não é boa, você agradece a ideia, você pede mais ideias e você justifica de forma lógica e argumentativa por que aquela ideia não é adequada. Olha só, essa ideia pode ser interessante, mas a gente não vai usar ela porque ABC. Isso é interessante já para entender que segurança psicológica não é oba-oba. Tem um líder, um gestor ali que continua tomando a decisão. Eu escutei todo mundo, beleza? Escutei vocês aqui, bacana. Mas a minha decisão é outra. Pode ter segurança psicológica nesse momento, porque a decisão cabe ao gestor. É diferente. O que o gestor quer é escutar todo mundo para entender todas as nuances que ele não tá captando, e a partir daí, ele melhora a qualidade da sua decisão. Tem uma frase de um CEO que esqueci o nome dele agora, mas ele fala: "Cara, o maior medo de um presidente de uma empresa é que as pessoas não estejam te contando a verdade, porque você tá tomando decisões erradas". Só que isso é o que o cara da alta gestão quer. Muitas vezes a média gestão tá preocupada em sobreviver pro mês que vem. Porque tem tanta pressão por resultado, tanta pressão por entrega, que eu prefiro, e a gente vai ver isso lá na frente, no segundo episódio, a gente vai ver isso lá na frente que as pessoas cometem fraudes. As pessoas preferem muitas vezes cometer fraudes a dizer que não conseguem entregar um resultado que é impossível. Ou que não é saudável financeiramente, enfim, a gente vai explorar isso lá pra frente, tá? Mas vamos lá.
Ela cria um padrão de exigência e segurança psicológica, é um quadrante interessante aqui. A gente tem que tomar cuidado com a zona de ansiedade, tá? Que é uma zona onde a gente não tem segurança psicológica e a gente cobra muito resultado. A gente tem que tomar cuidado com esse local aqui. Existe uma escala cientificamente validada da Amy Edmondson, que mede a segurança psicológica, ela é amplamente utilizada para fazer tipos de correlação. Então eu meço, por exemplo, o seu bem-estar através de alguma ferramenta e meço também a segurança psicológica. Aí eu consigo fazer algum tipo de correlação, entender se existe alguma correlação entre o seu bem-estar e a segurança psicológica. E assim eu consigo conduzir pesquisas. Eu usei aqui o bem-estar, mas eu posso usar dados sociodemográficos, eu posso usar, por exemplo, eh, cargo de liderança ou não liderança, e ver se a segurança psicológica ela muda de acordo com o nível hierárquico da empresa. E todos esses estudos são basicamente os temas do capítulo 2, tá? Mas antes de avançar aqui, é um ponto importante aqui para entender, eu gosto de destacar isso aqui, que é as pessoas não enxergam a segurança psicológica na sua organização. É difícil ver a segurança porque ela é invisível. Eu preciso estar com o ouvido atento, eu preciso ter este letramento que você está tendo aqui agora enquanto está revisando comigo esse livro, para que eu consiga identificar isso na empresa. Além disso, que eu possa medir com a ferramenta que eu acabei de usar, por exemplo, fazer a aferição. Vamos ver como está o nível de segurança psicológica da empresa. Porque eu não percebo as coisas que estão faltando. Existe uma coisa chamada viés de disponibilidade, viés de presença. Viés de disponibilidade é outra coisa, mas o que eu quero falar aqui é o viés de presença, que é você consegue. Você tem dificuldade de perceber o que você não enxerga. Você tem dificuldade de perceber algo que está faltando que você não enxerga. Você não presta atenção, você não consegue ver isso. É desafiador. Eu falei aqui anteriormente também da segurança psicológica tirar os freios para que as pessoas sejam melhor, né? Mas não é o suficiente, não é só a minha segurança psicológica. A segurança psicológica é o alicerce para todo o resto. Como, por exemplo, eu posso ter um ambiente de segurança psicológica e alguém de baixa performance porque essa pessoa não tem comprometimento. E aí eu tenho certeza que vai vir alguém e vai dizer: se tivesse tomado uma, uma sanção punitiva aí, com toda certeza ela ia fazer. É, tá faltando uma cobrança e tá faltando. Segurança psicológica não é o oposto de cobrança, não é um ambiente sem cobrança. Você cobra, mas você cobra com respeito. É basicamente isso, né? E aí tem aquele livro, né? Aquele livro não, tem aquele líder que diz: Ei, eu preciso de novas ideias, eu quero que vocês me desafiem. E aí, quando ele é desafiado, o que ele recebe? Né? Ele recebe uma punição. E aí, tu acha que esse cara. O discurso não conversa com a prática. Eu peço contribuição, mas todo mundo que dá contribuição toma uma chapuletada na cabeça, recebe uma humilhação numa reunião, pedem minhas sugestões, mas nenhuma sugestão é acatada, nenhuma sugestão é, no mínimo, justificada por que foi ou não foi aderida. Como é que tu vai ter segurança psicológica? Ela precisa ser não só vendida como algo nós queremos aqui, mas algo que nos faça acreditar que tem realmente. A gente vai adiante aqui para o capítulo 2. Esse capítulo aqui, ele vai consolidar uma gama bem grande de estudos aqui. Ela cita uma revisão sistemática com mais de 100 estudos, que é o momento onde ela defende cientificamente, com base nas suas evidências, por que segurança psicológica é tão importante. Se os argumentos morais que foram utilizados até então, na introdução e no capítulo 1, não foram suficientes, vou partir para dados
que nos ajudem a entender isso, né. Ela fala aqui, ó: "Sustentam os efeitos da segurança psicológica sobre o silêncio organizacional". Então vai ter uma gama aqui de estudos, né, ela comenta que o número de estudos em cima desse tema aqui, ele vem crescendo, até poderia, né, ter, eh, feito uma pesquisa recente aqui, né, para talvez ver quantos estudos a gente tem hoje, lembrei agora disso. Mas são 100 estudos que vão organizar 5 grandes desfechos, 5 grandes influências da segurança psicológica, tá. Primeiro, o do silêncio organizacional, depois o do aprendizado, depois do desempenho, depois do comprometimento com o trabalho e depois como um fator moderador, diante de alguns eventos, e tal. Então, vamos para a prática aqui. O primeiro aqui vai falar de forma geral, tá. Aqui ela vai trazer o perigo do silêncio, né. Ela avalia a segurança psicológica, são estudos que medem de alguma forma a segurança psicológica e cruzam de alguma forma com algum fator que envolva silêncio. Então ela tem, um exemplo que ela trouxe aqui, um funcionário respondeu que tinha filhos na faculdade, temia perder o emprego e por isso não falou o que queria falar na hora. Esse foi o motivo pelo qual ele não disse o que ele queria dizer ou tinha para contribuir, porque ele entendeu que se ele falasse a opinião dele era um risco, e ele tinha os filhos na faculdade e tinha medo de perder o emprego, porque ele precisava do dinheiro para pagar a faculdade dos filhos. Então ele ficou em silêncio. O medo de perder o emprego fez ele ficar em silêncio. E aí a autora apresenta uma série de regras não escritas que é interessante aqui. Por exemplo, cara, você não critica o chefe. Você não critica o chefe, ainda mais se foi algo que ele ajudou a criar. O chefe deu a ideia do chimarrão. Tô aqui com o meu chimarrão. Não, não critica o chimarrão é bom. Não, não fala mal do chimarrão, quem inventou foi o chefe. Isso impede as pessoas de darem as reais contribuições em relação ao chimarrão, né. Não criticar o chefe na frente de outras pessoas, né, enfim, falar em particular antes de levar ao público, não, vou lá falar com ele aqui. Por quê? Porque vai que dá um problema. Em alguns temas, obviamente, eu entendo que principalmente o gestor deve ter a função muito mais de fazer isso, de elogiar em público e os feedbacks corretivos serem privados para não expor ninguém, mas que a sua equipe, você como líder, possa falar, colocar em ação as suas ideias. O segundo grupo de estudos vai falar sobre aprendizado. Aí ela traz aqui um grupo de estudos mostrando que quando as falhas não são faladas em voz alta, as gambiarras sociais, organizacionais e processuais, elas substituem o aprendizado e a correção. E aí entra aquela história: "Caramba, por que que vocês estão fazendo isso?". "Cá, sempre foi assim. Uma vez alguém tentou dar uma sugestão, né, gestor ou gestora foi estúpido, agora ninguém fala nada. A gente aprendeu que se falar vai tomar pancada, então a gente fica quietinho". É um exemplo de falta de segurança psicológica. Terceiro, é sobre performance. Ela traz aqui diversos estudos analisando diversas equipes e mostrando que as equipes que têm segurança psicológica são equipes que performam melhor. O outro grupo cruzou segurança psicológica, outro grupo de estudos mediu segurança psicológica e comparou com comprometimento. Ambientes que têm segurança psicológica são mais favoráveis ao engajamento e ao comprometimento. E por último, a segurança psicológica, ela ajuda a contornar situações como, por exemplo, dispersão geográfica. "Márcio, não entendi". Home office. Lá em 2019, obviamente, em 2020, na pandemia, isso, né, viralizou, mas ela já falava sobre equipes virtuais.
equipes que não estão presentes. E a segurança psicológica ajuda a mediar e a melhorar o desempenho dessas pessoas, tá? E eu já falei isso aqui, né, hoje, né, a gente não tem mais hoje é padrão home office quase, né, ou o home office com tem que ser aquela história, né, trabalho remoto, mas tem que morar na cidade tal. O remoto de Troia, como tem falado por aí, né. Enfim, aqui a gente chega no primeira parte do livro. Você viu aqui que eu tô falando aqui, acho que há 50 minutos, se minhas contas estão corretas, sobre o livro, e tem muito mais coisa pra falar, tá. Aqui é só realmente o começo. Aqui é realmente o começo. Vou dar uma recapitulada aqui, tá. A segurança psicológica é a crença de que o ambiente é seguro para correr riscos interpessoais. Antigamente, o trabalho precisava dos corpos e das mãos, hoje a gente precisa de conhecimento e cérebro, então a comunicação virou algo estratégico, se você não tem comunicação, você perde performance. A segurança psicológica não é imunidade a consequências, ou seja, se fizer coisa errada, realmente roubar, sei lá, qualquer outro tipo de coisa realmente que falta com respeito com outra pessoa, sanções punitivas devem ser, aplicadas, né. Existiu aquele exemplo clássico lá do hospital, a equipe que tinha mais erros na verdade, era a equipe que reportava mais erros, porque tinha segurança pra levantar a mão e dizer que eu errei. A gente tem que cuidar com o silêncio de Cristina, né, às vezes mesmo envolvendo vida ou morte, a gente tem situações que são, o silêncio impera, tem que tomar cuidado com isso. Segurança psicológica não é gentileza, não é franqueza, não é fraqueza e não elimina o conflito produtivo. A segurança psicológica não é um traço de personalidade, ou seja, não depende da coragem das pessoas, muito pelo contrário, depende do convite do líder para que as pessoas contribuam, já que a gente já tem uma cultura padrão de silêncio, que esse é o padrão hoje. Eh, a gente tem aqui que tomar muito cuidado com a zona de ansiedade do quadrante que eu expliquei para vocês antes, que é um quadrante onde eu tenho baixa segurança psicológica e exijo muita entrega, porque essas pessoas eu tô rasgando o tecido social nesse momento, eu não tô dando condições, não tô entregando ferramentas, não tô dando a melhor condição para as pessoas entregarem resultado e tô cobrando que elas sejam campeões do mundo. Além disso, eu preciso entender aqui que o medo sempre vai consumir recursos fisiológicos, então eu quero tirar o medo do ambiente, certo? Você nunca vai conseguir tirar totalmente, porque faz parte da emoção do ser humano, mas eu vou fazer de forma intencional para criar um ambiente onde as pessoas possam falar em voz alta e, eh, serem recompensadas por isso, porque quando as pessoas falam em voz alta, elas estão mais perto da colaboração, e colaboração é melhor desfecho em relação à performance e desempenho. A gente tira os freios com segurança psicológica, mas não é o combustível, é preciso o indivíduo para fazer isso. Lembrando, a gente tem um projeto gigante de o Aristóteles do Google, que serviu de base para que as pessoas possam, entender a importância da segurança psicológica. 5 fatores, um deles era o alicerce dos outros 4. Quando a gente tem problemas que não são falados, a gente tem gambiarras que não são corrigidas e atrasam as entregas, atrasam a experiência do cliente, e isso é muito negativo. Segurança psicológica tem relação com maior comprometimento, melhor saúde mental, menor rotatividade e conflito bom é conflito de ideias, tá. Então, a segurança psicológica, ela promove o conflito de ideias. Eu te dou uma ideia, e você vai falar pra mim assim: "Márcio, a sua ideia não é boa, porque ABC, XYZ". Você não disse que o Márcio é ruim, você não disse que o Márcio é burro, você não disse que o Márcio é alguma coisa errada, você, entre aspas aqui, atacou a minha ideia. É um debate intelectual. E esse debate intelectual é muito saudável. E aí isso aqui conversa um pouco também com o Dom Miguel Ruiz, que fala da gente não levar as coisas para o lado pessoal, né, então, já comentei isso lá. Certo, pessoal? Essa aqui foi a primeira parte da revisão do livro A Organização Sem Medo, de M. Edmondson. Espero que você esteja aproveitando, gostando. Quero saber a sua opinião. Valeu a pena? Foi bacana? Pois é, isso aqui que você viu agora foi a revisão, foi a conversa dos capítulos 1 e 2.
Você tá entendendo? Até aqui eu cheguei com o capítulo 1 e 2. Agora a gente vai chegar na parte 2 aqui, que é a segurança psicológica no trabalho, que eu vou trazer exemplos, cases, mas isso obviamente próximo episódio. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, ativar as notificações e compartilha. Manda para os seus líderes esse vídeo, manda para sua equipe. Faz um grupo de estudos. Cara, olha só, assistam esse podcast que a gente vai falar na segunda-feira. Promova os debates. Promova a segurança psicológica e o atrito intelectual, o debate de ideias. Certo? Forte abraço e até a próxima. Valeu!